Pessoal, boa noite. Então, conforme prometido, hoje nós vamos fazer, né, nosso primeiro projeto prático, que vai ser o Pisca-LED com Arduino. Qual vai ser o objetivo desse projeto? Vai ser vocês conhecerem de forma prática, porque vocês conheceram, vamos dizer assim, de forma teórica, né, na aula passada, mas chegou a hora de vocês praticarem, tá? Que vai ser basicamente, a maior parte das aulas da nossa disciplina vão ser práticas. E detalhe, práticas feitas por vocês, obviamente orientado por mim aqui, tá? A ideia é vocês entenderem como na prática funciona tudo que eu falei. Então eu falei de carregar um código, eu falei de transferir um programa para um computador ou para a plataforma computacional. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que faz isso? Então, a ideia é vocês aprenderem a fazer isso hoje. E o Pisca-LED é o projeto mais simples que tem para fazer no Arduino. Na programação, e aí eu já vou adiantar para vocês, porque na primeira vez que vocês vão ter o contato com programação, mesmo depois essa disciplina, né, ser concluída, vocês vão estudar programação de alguma outra coisa, de CLP, né, para quem se aprofundar, seja, como nós falamos, back-end, front-end, ou programação de algum outro hardware, né, que existe várias linguagens de programação. Em toda plataforma, sempre vai existir um programinha chamado Hello World. Então, Hello World quer dizer Olá Mundo. O que quer dizer isso? É um programa bem básico para você saber que o seu projeto está funcionando. Que você fez toda a configuração de software e de hardware, está tudo certo. Se esse projeto funcionar, opa, beleza, tu quer dizer que eu instalei os drivers correto, quer dizer que eu instalei o software correto, quer dizer que o meu computador está reconhecendo o Arduino, que o Arduino está recebendo informação, porque acredite, existem às vezes placas que não recebem dados. E aí? É um problema de hardware, muitas vezes, é um problema de software. Já aconteceu de um microcontrolador que eu fui fazer o carregamento do código dele. E ele não estava com o firmware instalado, eu tive que instalar o firmware, enfim. Esse Pisca-LED é um projeto simples, mas ele está testando tudo. Então, você vai dizer assim, poxa, que projeto simples, professor. A gente vai fazer outros projetos aqui, mas é importante eu dizer isso, que existem projetos que vocês vão fazer que são mais complexos, mas faça o básico primeiro. Grave isso, faça o básico primeiro. Sempre faça o mais básico. Então, não existe tarefa difícil, não existe projeto difícil. Você pode separar, segregar esse projeto em pequenas partes. E é justamente isso que nós fazemos. Se tem um projeto bem grande, vamos dividir esse projeto, vamos fazer com que esse projeto fique em parte bem pequenininha. Então é assim que a gente faz. Então, o primeiro projeto, o primeiro passo é isso, é fazer um projeto bem simples. E aí, no desenvolvimento do projeto, você, por exemplo, faz um projeto bem simples, e aí se eu pegar, por exemplo, ó, esse é um projeto mesmo que eu simulo, né? Vamos dizer assim, emulo, né? Uma imitação da Alexa, né? Que eu gosto de fazer. Basicamente, claro, não faz tudo que a Alexa faz, mas para aprender programação é muito bom. Eu dou comando de voz, ela me responde por voz. Aqui tem um alto-falante, aqui tem um módulo que reproduz arquivos MP3, aqui tem um módulo emissor infravermelho, que eu dou comando, ele dá o comando para a televisão. Aqui tem o módulo rádio-frequência, que manda um sinal via ondas eletromagnéticas, né? Via ondas eletromagnéticas. E aqui a faixa de frequência desse módulo é 433 MHz. Aí ele envia para outro módulo, que é esse módulo aqui, receptor. Aqui é o transmissor, aqui é o receptor. Eu vou falar mais daqui a pouco em relação ao projeto integrador que eu falei. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Veja que tem vários componentes. Então você pode até se assustar. Poxa, como é que eu vou fazer um projeto com todos esses componentes? Você não vai fazer de uma vez só. É igual a escada. Uma escada eu subo todos os degraus ao mesmo tempo, ou subo um degrau por vez.
Aqui é a mesma coisa. Você vai testar Arduino. Opa, Arduino está funcionando. Agora eu vou testar esse módulo de voz. Está funcionando. Agora eu vou testar o emissor. Está funcionando. Agora eu vou testar o DF Play Mini. E você vai testando. Aí depois, opa, cada um está funcionando de forma separada. Quer dizer que eu comprei isso aqui e está funcionando. Porque às vezes pode ter problema de fabricante. Isso aqui está funcionando. Opa, esse aqui não está. Qual é o problema? Será que é o cartão de memória? Enfim, você encontra. Imagine se eu monto tudo e carrego tudo. Então, onde é que está o problema? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Eu acredito que na indústria existe um setor chamado de controle de qualidade. Quem já ouviu falar esse nome aqui? Controle de qualidade. Um nome muito comum é chamado de CQ. Então, os testes são feitos em cada etapa do processo. Quem aqui já comprou cerâmica na vida aqui? Tem cerâmica tipo A, tipo B e tipo C. Qual a diferença? Será que uma é melhor que a outra? Não necessariamente. Uma passa pelo controle de qualidade mais rígido que a outra. Por isso que uma é mais cara que a outra. Porque tem mais pessoas avaliando, então quer dizer que a probabilidade de uma cerâmica que você compra tipo A quebrar ou é mais difícil. Por quê? Porque passou por um controle de qualidade. Então, eu gosto nos projetos fazer o controle de qualidade. É você testar os componentes. Sabe? Então, você testa muita coisa. Então, dando essa rápida introdução, então, aqui eu falei do hardware. Então, eu vou dar a visão geral do software agora. Então, quem puder, colocar a cadeira aqui, não é? Obviamente que não vai dar para todo mundo, mas em algum momento na disciplina todo mundo vai participar de alguma forma, tá? Então aqui eu falei. Aqui eu falei do hardware, tá? Agora eu vou falar do software, bem rápido. Aqui, tem um software chamado Arduino. Então, esse é um programa de computador. Então, eu vou dar um clique duplo e vou abrir o software. Oi? O nome do software é Arduino? O nome do software é Arduino. IDE é Arduino, né? Aqui tem... Deixa eu abrir aqui um novo programa. Pronto. Aqui tem o nome do projeto. Como eu não salvei, aí tá uma abreviação chamada de Sketch. Tá? Quem já ouviu esse termo aqui, Sketch? Alguém já ouviu falar desse termo, Sketch? Sketchbook. Pronto. O Sketch é o arquivo que contém o código de programação. É o Sketch, contém o arquivo, não é, do código de programação. Ou seja, esse arquivo aqui, esse software aqui, eu vou digitar, como qualquer outro arquivo de computador. Vem aqui em arquivo, vou salvar. Então ele vai gerar um arquivo. Esse arquivo é o Sketch do meu projeto, é o código do meu projeto. Então no projeto tem os componentes, aqui tem o hardware, tem a lógica de programação, que nós vamos trabalhar mais na disciplina de lógica, tem a lógica de programação, tem o código. Então a lógica de programação ela vai representar a estrutura, a estratégia, o raciocínio do seu código. Como é que esse código funciona? Então isso vai estar representado na lógica de programação. Então o projeto ele tem que ter a lógica de programação. Tá? E aqui é o Sketch, que é o código. Beleza? Então, onde é que está o Sketch? É o código. Esse código aqui, ele vai ser criado, tem uma extensão, o Word tem extensão .doc, o Excel, .xls, o PowerPoint, .ppt. E aqui tem a extensão do Arduino, que é .ino. É um arquivo, é um Sketch. É um arquivo como qualquer outro. Então aqui, aqui é o ambiente. Então aqui você tem o nome. Aqui você tem a versão. Então o Arduino ele já passou por várias atualizações. Ainda na aula de hoje eu vou falar um pouco da história do Arduino. Então aqui, você tem a versão do programa. Veja que está na versão 1.819. Então tem muita coisa que já foi atualizada. Então existia coisas que eu fazia quando eu programei com Arduino que eu não preciso fazer mais porque já foi atualizado no software. Oi. Então, o senhor não tem como ligar esse computador e não
chave no notebook do senhor e passar para todos a gente? Porque tem uma função aí nesse, não sei como é que é, nesse aí computador, que passa para todos. Certo, eu vou dar uma verificada, que eu nunca usei essa função. E eu posso dar uma verificada hoje. Eu vou explicar aqui. E aí eu vou dar uma olhada aqui. Oi? Consegue espelhar a tela conversa aqui. Tá. Pronto. Isso era o professor de AutoCAD, né? Isso, eu vou ver se eu consigo fazer isso, tá certo? Ainda hoje, tá? Então aqui eu tenho a versão. Então, por exemplo, tinha coisas que eu precisava instalar na minha máquina de forma separada, agora está tudo na ideia da Arduino. Enfim, é muito importante você estar com a última versão, porque sempre está mais atualizada, tá? Aqui tem ó, arquivo. Aí você pode abrir aqui um novo programa, abrir um arquivo já existente. Tem aqui, ó, exemplos, tá? Então aqui, ó, tem Sketchblock, eu acho que ele vai transformar aqui para blocos. Aqui tem aqui, ó, exemplos, ó. Lembra que eu falei de códigos exemplos na aula de lógica? Eu falei, citei um pouco, né? Aqui tem vários códigos prontos. Então, se você quiser, poxa, não sei digitar, já tem código pronto, não precisa digitar. Eu gosto assim de dizer assim que quando você começa a programar, você começa pegando o que já está pronto. E a própria ideia da Arduino já tem várias coisas prontas. Não precisa você fazer do zero logo no início. Você pode pegar algo pronto, tá? Oi. O Arduino segue a mesma lógica do Tinkercad, por exemplo, de poder programar por blocos, tornando bem fácil a programação. Isso, tem a parte do blocos aqui também, que eu acho que é em ferramentas. Para a galera que não sabe programação, quando vai para programar Arduino, programar por blocos se torna muito mais fácil, sabe? Eu aprendi muito isso no Tinkercad, que Isso. é mais para a área de protocolo. Isso. Nessa disciplina a gente vai utilizar também, né? Acredito hoje é a aula 12, acho que eu programei para a aula 13 ou para a aula 4, né? Tinkercad, isso. O Tinkercad a gente vai utilizar sim, é um software, né, que funciona online, e aí vocês vão fazer, eu usei muito aqui na disciplina, né, que não tem kit para todo mundo, e aí eu distribuí, eu faço as atividades, mostro aqui e vocês fazem, tá? Aí tem por texto e tem também por blocos, tá? Não, mas assim, no início eu também tinha muita dificuldade. Eu já programei por blocos, mas assim, à primeira vista é o que eu estou falando. Se você pegar os códigos prontos e seguir o que eu estou falando, você não vai ter dificuldade. Por exemplo, eu estou vendo aqui o código. Se eu abrir aqui, ó, vem aqui, ó, como eu falei, arquivos exemplos básico, que é o código que nós vamos fazer hoje, ó, Blink, que é o pisca-LED. Ó, já tem o código pronto. Eu não preciso fazer nada. Ora, vai chegar um momento que eu vou precisar digitar, sendo que tem um porém. Quando eu pegar o código pronto e ele vir funcionar, se eu quiser melhorar, basta eu modificar. Aí eu já passei para a segunda fase. Poxa, aqui tem 1 segundo, eu vou colocar meio segundo, vou colocar 2 segundos. Você vai modificando e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Quando eu vi pela primeira vez, eu também achei que era muito difícil. Mas não é, acredite, não é difícil. Não é. Existem, eu já dei, por exemplo, no Arduino Day, que é um evento do Dia do Arduino, lá em Caruaru, dei uma palestra, e eu fiquei espantado, porque tinha crianças de 10 anos que fez aplicativo e fez um código de Arduino e estava controlando a máquina de refrigerante, né, que eles fizeram lá, de isopor, tudo, pelo celular. Ai, meu Deus do céu, 10 anos de idade. Eu aqui na época, isso foi, acho que 2016, né? 2016. Então eu tinha ali meus 26 anos. Eu olhei o menino de 10 anos já fazendo o que eu estava aprendendo ali. Hã? Oi? Eu não falei nada não. Pode falar, falei. Coitado que João. Eu falei nada não. A minha idade, foi quando eu falei minha idade, eu percebi, não foi? Foi quando eu falei minha idade, tá vendo? Mais velho naquela época. Ah. Não, era 40 no mínimo. Eu não disse nada não, quem tá dizendo é ele, os pais. Aham. Aí Então, tem que falar dele, viu? Então, o que é que eu tô querendo dizer? Ó, qual a tua idade? Hã? 20. O menino de 10 anos já faz isso aqui.
Então eu estou dizendo que não é um bicho de sete cabeças. Não é. Assim, no meu canal eu tenho vídeo ensinando pro bloco, ensinando Tinkercad, ensinando tudo. E eu estou falando por experiência própria. É melhor você aprender logo daqui. E eu estou falando aqui, ó, vocês já tá no nível técnico já. Vocês conseguem, é fácil, sério, é fácil. A lógica é bem tranquila. É fácil. E assim, eu estou dizendo, tem muita coisa pronta. Se você, poxa, eu fazer do zero, digitar linha por linha, mas tem muita coisa pronta. Aí você replica, copia, aí depois você modifica, aí depois você fica virando um copiador. Eu fui assim, copia essa linha aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Daqui a pouco, beleza, agora eu vou trabalhar a lógica. Vai chegar um momento, não adianta fugir, vai chegar um momento que você vai precisar desenvolver a lógica de programação. E aí você vai fazer o quê? Você vai criar seus próprios códigos. Mas você já copiou de todo mundo, você já viu que teve erro no código, aí você vai para um lado, vai para o outro, você vai entender. Não adianta ir do zero. Não adianta, a gente não precisa sair do zero hoje. Tem muitas pessoas que já pesquisaram e já deixaram no nível bom pra gente. Por exemplo, quem aqui precisa provar que tudo isso que nós estamos vendo, a menor estrutura é um átomo? Ninguém. Já teve o Rutherford, já teve Bohr, teve tanta gente que pra que eu vou agora me submeter a radiações, né, ionizantes para provar que... E a menor parte não é um átomo, é um elétron. Aí daqui a pouco, não é elétron, tem o posítron, sempre vai ter alguém que vai partir de um postulado, não é? E vai descobrir coisas novas. É isso que eu estou dizendo, não precisa a gente sair do zero, tá? Então, esse código aqui, essa ideia da Arduino, ela é muito boa, porque ela já tem todos os códigos prontos aqui, ó, os exemplos, tá? O que é que você pode fazer mais aqui no código que é importante eu falar? Aqui tem a parte de inclusão de bibliotecas. Então, tem muitas funções que não precisam ser programadas do zero. Já tem muita biblioteca. Vou dar um exemplo. Eu estou ensinando aqui para vocês. Na verdade, passando o meu conhecimento. Eu sou como se fosse uma biblioteca para vocês. Porque eu estou falando e vocês estão absorvendo. Aqui eu tenho bibliotecas que fazem funções pré-definidas, que basta eu incluir essa biblioteca no meu projeto e depois chamar aquela função pronta, ela vai fazer o que eu quero. Então, até isso, você pode abstrair vários detalhes computacionais. Quem aqui já ouviu falar de assembly? Levanta a mão aí, quem já ouviu falar de assembly? Já ouviu falar de PIC? Levanta a mão, PIC. P-I-C, PIC. Pronto, isso aí são microcontroladores, PIC é um microcontrolador, e Assembly é uma linguagem de programação de baixo nível. Eu programei já em Assembly. Pode ter certeza, aí você vai programar de forma raiz mesmo, né? Quem é da área sabe que isso é escovar bits. Você vai dizer para onde o bit vai, para qual registrador vai, para onde ele vai ficar armazenado, onde vai acontecer o cálculo, então você vai dizer tudo. Então aqui já é mais no alto nível, você vai abstrair. Quando a gente fala baixo e alto nível, é baixo nível mais próximo da linguagem de máquina e alto nível mais longe da máquina. A gente está aqui no alto nível, C++, é uma linguagem de alto nível. Assembly é uma linguagem de baixo nível. C, professor, é uma linguagem de baixo nível, C hoje em dia, só C, sem ser C#, C++. Um C puro, acho que eu considero alto nível também. Alto nível já? Eu considero alto nível, porque assim há controvérsias, porque assim, tem alguns que chamam a linguagem de médio nível, né? Porque você vai precisar fazer programações de forma detalhada, mas também ela tem funções já mais sofisticadas. De baixo nível raiz é Assembly, que você vai estar programando, de fato, na linguagem ali de máquina, dizendo assim, eu programei Assembly, né? Então, você não consegue fazer muitas funções, mas ela tem sua importância. Na internet das coisas, tem empresas que querem programadores em Assembly. Por quê? Tem um microcontrolador que ele só faz uma função e o ciclo é de, vamos supor, o ciclo de máquina na ordem de grandeza de nanosegundos. Então você precisa ter uma programação bem eficiente ali, aí você faz Assembly.
Porque, querendo ou não, quando você abstrai muito, você deixa o código pesado, tá? Então, enfim, a biblioteca ela ajuda bastante, tá? E aqui tem essa área de ferramentas que o Arduino ele pode ler várias placas. Então, por exemplo, ó, tem Arduino, mas a ideia do Arduino pode programar também outras placas, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não, acabei não trazendo, mas eu mostrei para vocês na aula passada que tem o ESP32. Quem está lembrado aqui do ESP32? Aquela plaquinha preta que estava no robô. Pronto. Eu consigo programar o ESP32 também daqui. Mesmo ele não sendo Arduino, mas eu consigo programar. Mas como é que eu fiz isso? Eu precisei instalar uma atualização. E aí, se você vir aqui em gerenciador de placas, ó, você pode fazer instalações para que você programe outras placas com a ideia da Arduino. Tá? Então a ideia da Arduino ficou famosa porque é fácil de programar com ela. É fácil, é fácil. Não... Oi? Se eu não fizer, não é fácil não. É o quê? Eu só vou dizer que é fácil quando eu começar a fazer, né? E lembre-se, vocês vão sair daqui, não vão sair daqui programadores profissionais. Não, se eu falar isso aqui, eu estou mentindo. Vocês vão sair daqui sabendo fazer a montagem eletrônica, sabendo carregar um código, entendendo a lógica. Vocês vão fazer códigos básicos também no Tinkercad que eu vou mostrar. A ideia é vocês saber como usar. Agora, programar mesmo é experiência. É a mesma coisa de você... Eu vou ensinar a criança a falar em uma semana. É verdade? Não. Como é que a criança aprende a falar? Não. Como é que a criança aprende a falar em uma semana? Não. Ela vai aprender com o tempo. Então, isso aqui não é linguagem de programação? Como é que vocês vão aprender a programar? Com o tempo. Desenvolvendo vários projetos, tá? Aqui vocês vão sair do zero. A ideia é essa, tá? Todo mundo entendeu? Tem alguma pergunta? Então aqui, ó, essa área, preste atenção. Aqui eu tenho os botões, onde eu posso verificar o código, se o código está tudo certo. O que é que esse botão faz? Olha, aqui é uma linguagem de programação. Então depois vocês vão se aproximar aqui e vão ver essa linguagem de programação. Na língua portuguesa, eu tenho as regras. É verdade ou não? Eu não tenho regras? Quando você vai fazer a redação, não é? Quem já fez vestibular aqui? Pronto. Então quando você vai fazer a redação, os avaliadores, eles vão usar o quê? Para avaliar se você colocou as pontuações, colocou tudo correto, a ortografia. Vão avaliar segundo a norma, né? Os vernáculos linguísticos da língua portuguesa. Vocês vão fazer a avaliação, né? Na verdade, vocês vão fazer a redação e os avaliadores vão avaliar a sua redação conforme as regras. Quando você aperta nesse botão aqui, o compilador, o nome disso aqui é compilador ideia da Arduino, isso aqui é o compilador. Ele vai verificar se a linguagem de programação está escrita corretamente. Mas tem um detalhe, a verificação que ele vai fazer é apenas da ortografia, vamos dizer assim, da gramática. Ou seja, ele vai verificar o que nós chamamos de sintaxe. Então, se você colocou aqui, por exemplo, tem ponto e vírgula ao final de cada instrução. Aqui eu tenho uma função que precisa colocar 2 parâmetros, enfim. Ele não vai verificar, e é isso que vocês têm que entender, ele não vai verificar a lógica de programação do seu código. Ele vai verificar se você escreveu o seu código respeitando as regras da língua as regras da linguagem de programação C++. Tá certo? Quando o avaliador da redação ele vai fazer a avaliação, ele faz 2 avaliações. Da ortografia e da... Então, da gramática e da... São 2 avaliações, ó. Tirou 900 agora no Enem, vamos lá. Tirou 920. Ó, vamos lá. O avaliador vai analisar a sua redação. Ele avalia 2 coisas. Quais são elas? O quê? A ideia. A gramática é a ideia. Você pode fazer uma fuga total do tema e o texto está todo bonito. Vai levar a 0.
Exatamente. Então, por que eu estou falando isso? Você pode dizer, professor, já compilei o código aqui no Tinkercad. Não teve nenhum erro de código. Sim, mas você não usou a lógica de programação. O seu robô não vai para lugar nenhum, por exemplo. Poxa, professor, rodei aqui, estou apertando o botão e o LED não liga. Já aconteceu isso. Eu olhei aqui, ó. Olha, essa instrução aqui, ela é aqui em cima. Não é aqui embaixo. Ou seja, ele escreveu a instrução certa, mas colocou no lugar errado. O compilador não vai pegar. Ele não vai adivinhar o que estava dentro da sua cabeça. Então, assim, é muito importante. Por isso que eu falo, olha, lógica de programação, leve essa disciplina a sério. Vocês precisam ter esse raciocínio computacional. Ela mostra tipo, faltou ponto e vírgula. Ele mostra lá, tipo, bota em... Isso, ele mostra a linha exata que você errou. Agora sim, ele na verdade ele mostra a linha exata e ele fala aqui nessa região aqui de baixo, dá mais ou menos o erro. Mas nem sempre você, vamos dizer assim, vai saber exatamente, ele vai dizer exatamente o que você errou se você não conhecer a função. Então você precisa saber conhecer mais ou menos ali, tá? Essa área aqui é a área de digitar o código, tá? Você vai trabalhar com a gente a questão de indentação também. Eu sei que assim... De o quê? Indentação. Eu sei que não interfere no código, mas de fato eu tinha professor que era chato com isso. Eu pedia mesmo indentação do código. Indentação que você fala é comentar o código, né? Não só comentar, mas por exemplo, dar os 4 espaços, quando for começar o código, colocar tudo direitinho, tipo, dar o espaço das linhas, enfim. Não vou cobrar nesse nível, porque assim, eu já dei essa disciplina aqui várias vezes, tá? E assim, eu já peguei e foquei muito no código e já, como eu estou fazendo agora, foquei na prática e na prática é onde os alunos aprendem mais. Então assim, todos vocês aqui vão aprender mais. Por quê? Porque assim, o que é mais importante, eu já falei isso aqui outra vez para vocês. Linguagem de programação não é o mais importante. O que é o mais importante é a lógica de programação. É vocês saberem desenvolver. Por exemplo, ela pode não conseguir fazer a linguagem de programação. Você pode não conseguir fazer a linguagem de programação. Mas vocês vão sair daqui com raciocínio. Vocês vão sair daqui pronto para aprender. Acredito que até para aprender, precisamos estar preparados. Sabia disso? Quer ver uma coisa? Eu consigo aprender se eu não souber ler? Nem tudo, né? Tem coisa que eu consigo aprender, mas se eu não souber ler, veja, se eu não souber ler, ou seja, se eu não for alfabetizado, se eu não souber ler e escrever, eu vou aprender o quê? Pouca coisa. Não vou aprender quase nada. Então, assim, encara essa disciplina, poxa, eu estou pagando essa disciplina, eu vou estar preparado para aprender. Porque hoje em dia, como eu falei antes, o gap é maior. Se você entrar no site para ver vagas de programação e ver o que precisa estudar, você vai ver, meu irmão, isso aqui é tudo grego, não estou entendendo nada. Eu falo porque às vezes eu pesquiso, com o tempo todo, às vezes, poxa, eu não estou entendendo isso aqui não, tenho que estudar. Imagina quem nunca viu nada. Então, assim, a ideia de vocês aprenderem essa disciplina é vocês estarem preparados para aprender. E vocês vão ver que vocês vão aprender bastante, mesmo sendo básico, tá certo? E aqui é o código, ó, veja que é o código. Essa área aqui é a região do código. Esse botão aqui, ó, que tem a setinha, é para carregar o código. Vou passar o código daqui para o Arduino, tá? E aqui tem os botões padrões, você vai abrir e salvar, enfim, os atalhos, tá? Aqui, ó, é o código, isso aqui é o código. No código, eu tenho as instruções que de fato vão para a máquina computacional, que no caso é o Arduino, e eu tenho tudo isso aqui que está em cinza, que são os comentários. Qual é a importância do comentário? Comentário, ele visa organizar e deixar o código mais fácil para que um terceiro entenda. E eu digo mais, para que você mesmo entenda. Tinha um professor meu que disse assim, olha, comente o código. Por quê? Hoje, você está programando, você e Deus sabe o que você quis programar. No futuro só Deus sabe, se você não botar o comentário. E eu digo, até mesmo eu tenho um código de 400 linhas, por exemplo, projeto de 400 linhas.
Esse código aqui da assistente deve ter umas 400 linhas. Muitas vezes, se eu não botar o comentário, eu fico para um lado e para o outro. Poxa, o que é que eu quis colocar aqui? Eu que fiz o código. Imagina outra pessoa. Então, assim, vocês vão fazer documentação do projeto, onde vocês trabalham. Ou vão criar uma apresentação. Vocês precisam sempre pensar, eu estou fazendo documento, mas que outra pessoa vai ler. Então, eu preciso comentar, preciso deixar o mais claro possível. O comentário, ele ajuda muito. Então, por exemplo, ó, ao lado de cada instrução, ele está dizendo aqui o que ele vai fazer. Então, é muito importante essa parte de comentário. Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui? Beleza.